Chegamos então à nossa última palestra, né? Hoje nós estamos em família, podemos dizer, não só em família da União, como em família dos nossos convidados. Então eu vou chamar aqui para frente o Renato, pai do Elias, né? Para que profira a sua palestra desta noite, O Reino de Deus. Renato é o nosso diretor do Departamento de Assistência Espiritual da casa e o coordenador do grupo de estudos. Então, queridas, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos nessa noite. É uma alegria a gente estar aqui falando, né, de Jesus. Então, para a gente iniciar a nossa fala, na questão 135 do livro Consolador, na verdade, na resposta da questão 135, tem uma turminha ali, Emmanuel vai colocar que o determinismo divino do bem é sustentado por uma única lei, que é a lei de amor para toda a comunidade universal. E quando a gente olha assim ao nosso planeta, as pessoas que por aqui estiveram, os personagens que estiveram nesse mundo, nós vamos observar que o reflexo mais perfeito do amor de Deus que veio à Terra é o do Cristo, é de Jesus. Ele reflete esse amor sublime e divino de nosso Mestre amoroso. Nós vamos observar que alguns seres que passaram por aqui têm seguido o jugo suave de Jesus. Alguns. Mas muitos temos seguido o jugo truculento do ego, o jugo truculento do mundo. E nós observamos assim na história, rapidamente fazendo uma passagem assim na história dos grandes impérios que estiveram na Terra. Nós vamos ver o Império Babilônico, o Império Assírio, Egípcio, Macedônio, né? Todos esses, o Império Romano, todos esses foram constituídos pelo jugo truculento do mundo, o jugo truculento do ego, a fio de espada, não é? Então, diante dessa força, dessa energia bruta, né? Essas criaturas foram conquistando povos. Se reuniram lá o imperador, os seus seguidores ali, né? A elite que estavam com eles, os ministros, etc. Sempre nesse processo do jugo truculento. Então esses impérios, eles cresceram, se desenvolveram muito, atingiram o seu apogeu e começaram a cair. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos com o jugo truculento do ego, nós começamos a puxar o tapete uns dos outros, né? Nós queremos o poder, nós queremos a riqueza, nós queremos os tronos. A gente deseja conquistar todas essas coisas. E o outro passa a ser um objeto para esse objetivo que nós temos de conquistas. Então surge a corrupção, surgem todos esses processos, as traições, e aí não se sustenta, o processo não se sustenta, porque justamente está embasado no egoísmo e no orgulho. Assim foi a história, né? Tem sido a história da humanidade. Não é isso? É isso, né? E a gente vai ver, o que a gente quer colocar aqui, quer frisar bem, é essa função de Jesus, o que Jesus veio trazer para nós, a proposta dele para nós e o trabalho imenso que ele realizou até esse momento. A gente vai tentar falar algumas questões para a gente, pelo menos, ter uma dimensão desse amor imenso de Jesus para com todos nós. Nós lendo, estudando e lendo, né, nos domínios da mediunidade, não nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade com André Luiz, ele vai dizer em determinado momento, vejam só, que nos fundamentos da criação, nas bases, nos alicerces da criação, vibra o pensamento imensurável de Deus. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, do espírito, a constituir um imenso oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Nós vamos tentar traduzir isso, né? Porque eu sei que ficou meio embaralhado. Então, o que acontece? Nós vamos ver também com André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos,
no primeiro capítulo, que os espíritos puros, num processo de comunhão indescritível com o Criador, os espíritos puros, num processo de comunhão que não tem como a gente falar a grandeza e a essência desse processo, eles atuam sobre esse plasma divino que nós falamos, que é o fluido cósmico universal. Eles atuam sobre o plasma divino, extraindo os celeiros da energia dessa substância original, com que edificam os sistemas da imensidade. As habitações cósmicas densas ou gasosas, né? Obscuras ou luminosas, que perduram por vastos períodos de tempo, de acordo com a vontade do Criador de Deus, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então essas habitações cósmicas duram por vastos períodos de tempo, mas elas se desgastam e se transformam, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Vejam, o André Luiz está nos dizendo aqui que os espíritos puros estão agindo sobre essa substância que é o plasma divino e cocriando os corpos celestes no macrocosmo. A matéria, nesse sentido, é cocriação do espírito criado. Mas esses espíritos estão fazendo a vontade de Deus. Deus criou os espíritos, atribuindo inteligência a esses espíritos, e os espíritos puros têm a eclosão de todos os seus potenciais divinos, né? Então, Deus faz desses espíritos agentes orientadores da criação excelsa. Como é que funciona isso? É difícil da gente entender, né? Mas dá para mais ou menos a gente ter uma ideia. O André Luiz também nos fala, no mesmo livro Mecanismos da Mediunidade, que a vida desenvolve agitação e toda agitação produz ondas. Toda agitação produz ondas. E as ondas de energia, qualquer onda que nós imaginarmos, é portadora de uma informação. Sempre, toda onda de energia é portadora de uma informação. A onda luminosa, a onda acústica, né? A onda calórica, todas essas ondas de energia e outras tantas que fogem, né? São portadoras de uma informação. E para a gente ter uma visão e um entendimento um pouquinho mais amplo disso, e sinteticamente falando também, se nós, por exemplo, ligamos o nosso aparelho receptor de televisão, sintonizando numa estação transmissora de uma programação qualquer, o que vai acontecer? A gente liga o aparelho e vai simatizar ali no nosso aparelho, na tela do nosso aparelho receptor, as imagens e sons que estão sendo veiculadas naquela estação transmissora. Não é isso? Então está sendo filmado ali, sei lá, uma novela, seja o que for, aquela estação transmissora está filmando ali, né? A filmadora vai... essas imagens vão se traduzir em pulsos de energias eletromagnéticas, vão ser lançadas na antena da estação transmissora, e quando a gente liga o aparelho receptor naquela frequência daquela onda que está sendo transmitida, nós vamos ter as imagens do nosso aparelho. Porque a onda eletromagnética, ela carrega informação, e quando nós sintonizamos o aparelho naquela frequência, essa informação vai se plasmar ali nos pixelzinhos da nossa tela do aparelho, compondo um mosaico de imagens na dinâmica do processo. Nós vamos ter a imagem ali em movimento e os sons. Não é isso? Então, a onda de energia carrega informação. É assim, mais ou menos, que a gente tem essa ideia, que dá para a gente fazer uma pequena analogia, né? Que esses espíritos puros, pensando, idealizando essas estruturas cósmicas, eles agem sobre o plasma divino, que é a tela, né, nessa imagem que a gente está colocando, que é a tela do aparelho receptor de televisão, e ali ele vai aglutinar as partículas desse fluido cósmico universal, ou desse plasma divino, estruturando esses elementos, criando a matéria, ou cocriando a matéria, porque a matéria também é transitória, né? André Luiz Emmanuel, aliás, vai nos dizer no livro A Caminho da Luz,
que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor dos mundos, que coordena o processo de evolução do nosso sistema solar, das civilizações que compõem os planetas do nosso sistema solar. E que Jesus é um dos entes divinos. E essa comunidade de espíritos puros esteve 2 vezes reunidas, né, na sucessão dos tempos, nas proximidades do nosso planeta. A primeira delas foi quando se destacou uma fração da nebulosa solar, né, e foi passado às mãos de Jesus, por Deus. Deus passou para o Mestre Jesus uma fração da nebulosa solar para que ele estruturasse o nosso planeta. Isso aproximadamente há 5 bilhões de anos atrás, 4,5, 5 bilhões de anos atrás. Então Jesus, com a sua mente poderosíssima, né, um espírito de sabedoria que a gente não consegue ter a menor noção, né, da dimensão dessa sabedoria, atuando sobre essa substância, uma fração da nebulosa solar, hidrogênio e oxigênio basicamente ali, ele começa a acelerar os processos de combinação atômica, formando as partículas, as moléculas, né, e vai trabalhando isso dentro das leis da física e da química e vai compondo os diferentes materiais que constituem o nosso planeta. Na sucessão de tempos imensos, né? Esse processo vai seguindo. Na medida em que vai ocorrendo, o calor vai se centralizando e os elementos que estavam expandidos pela elevada temperatura, os metais principalmente, começam a se precipitar e vão constituindo a crosta terrestre, a crosta planetária. Os elementos mais leves, os gases, ficam constituindo a atmosfera, hidrogênio, oxigênio. A camada de ozônio, a 50 quilômetros aproximadamente de altura, foi idealizada para filtrar as partículas de alta energia que vêm do cosmos, né? Então imaginem isso, pessoal. É importante a gente tentar entender isso. Jesus trabalhando, o Mestre amoroso trabalhando na formação da nossa casa planetária. Né? Tudo foi idealizado, tudo na sua mente. Ele como seguindo a vontade de Deus, né, cumprindo a vontade de Deus, idealizou e conformou e formou, portanto, o nosso planeta. E de uma forma muito bela, o Emmanuel vai nos dizer que quando a luz do sol já beijava a face dos continentes primitivos e dos mares primitivos, Jesus reúne nas alturas dos espaços infinitos os seus trabalhadores divinos e dali um tempo se observa a formação de uma imensa nuvem cósmica, uma imensa nuvem cósmica. E essa nuvem é conduzida amorosamente a envolver o nosso planeta. Ela é depositada no fundo aquecido dos oceanos e na face primitiva dos continentes, e Emmanuel vai dizer que ali estava o protoplasma, o primeiro plasma. E ali estavam incrustados nesse plasma inicial as sementes sagradas dos primeiros homens. O divino semeador saiu a semear, né? Estavam semeadas ali as sementes sagradas dos primeiros homens. Na forma de mônada, princípio inteligente. Essa visão evolucionista, né, que a doutrina espírita tem isso com clareza, e a ciência trabalha muito isso também, lá desde Darwin e antes de Darwin também. Então, esse princípio inteligente está ali na forma mais rudimentar, na condição de uma mônada. E iniciaria a partir dali uma imensa saga evolutiva até alcançar a condição humana e seguindo o processo, né? Sempre seguindo o processo evolutivo. Os trabalhadores de Jesus, tutelados por ele, vão estar ali trabalhando amorosamente, especialmente no campo mental, porque o André Luiz vai nos falar, aqui a gente vai pensar em termos de células, né? André Luiz fala que a célula é um animálculo infinitesimal domesticável. Olha isso, animálculo infinitesimal domesticável. É um princípio inteligente que está ali, na condição já que ele consegue se organizar, né? Então, imaginem esses animais, esses princípios inteligentes mergulhados nas águas aquecidas dos oceanos primitivos da época, eles estão
cercados de estímulos, de ondas de energia. Ondas calóricas, ondas luminosas, ondas carregando sons, né? Ondas sonoras, portanto, os cheiros, tudo isso são ondas de energia que estão ali naquele ambiente. Então, o princípio inteligente na condição de mônada, a forma mais rudimentar orgânica, vai ser bombardeado por essas ondas de energia, por esses estímulos de energia das águas oceânicas. E na parte mental, os amigos espirituais, os trabalhadores do Cristo, estão trabalhando ali também. Qual é a função desses trabalhadores? Tutelados por Jesus, cumprindo aquilo que o Mestre determinou. A fixação das espécies no campo vegetal e no campo animal. É só essa pequena tarefa que eles têm, né? Então eles começam a trabalhar nesse sentido, com a sua mente poderosa, né, trabalhando, estimulando o desenvolvimento dos potenciais divinos que esse princípio inteligente traz no seu cerne. Vocês lembram a questão 540 do Livro dos Espíritos, o final da resposta da questão? Os amigos espirituais dizem, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque ele mesmo principiou por ser átomo. Né? Maravilhosa lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado, falando para Kardec, ainda não tem condições de alcançar o conjunto. Né? Então, aqui a gente vê com o André Luiz, a gente já vê alguns detalhes desses conjuntos. Né? Então, imaginem, esse princípio inteligente, já num estado um pouquinho mais evoluído, na condição de um metazoário, que consegue já organizar uma estrutura orgânica mais elevada um pouquinho, né, em relação àquela inicial, a mônada, esse elemento mais desenvolvido, olhem como é fantástico isso, ele já tem uma estrutura mais elevada, já desenvolveu os seus potenciais que lhe capacitam a se expressar de uma forma mais ampla, num corpo que tenha já algumas estruturas. E ele vai utilizar como células de constituição desses órgãos e tecidos quem? Vai utilizar os princípios inteligentes primitivos que ali estão. Vai se organizando a vida nesse sentido, né? Na medida em que o ser evolui, ele vai se utilizando de outros seres primitivos. Em nosso corpo nós trazemos em torno de 37 trilhões de células. Quem são essas células? São nossas irmãs em evolução. São princípios inteligentes em evolução. Estão evoluindo conosco, aprendendo conosco. Olhem a beleza disso, né? Tudo se encaixa, tudo se integra no processo evolutivo. Então, esses elementos, se a gente agora der um pequeno salto de evolução, a gente chega lá no filo dos plateumintos e nós vamos ter as planárias, os vermes achatados, eles já têm um princípio de sistema nervoso, um par de cordões nervosos longitudinalmente ao corpo do animal, e ali partem algumas fibras nervosas que são neurônios sensitivos. Essas células também foram sendo especializadas pelo trabalho dos amigos espirituais. Vejam isso. Então, se a gente der uma picadinha nesse animal com um alfinete, esse neurônio sensitivo leva esse estímulo até o par de cordões nervosos, que funciona como sistema nervoso, né, central, e dali parte uma resposta através de um neurônio motor que vai acionar o princípio de tecido muscular que esses animais já possuem. E ele vai ter uma resposta. Então, nós vamos nos organizando, isso que é importante a gente entender, por isso que nós estamos falando nesse sentido. Nós fomos nos organizando de tal forma a decodificarmos essas vibrações, esses estímulos do meio. Esses animais, eles têm um sentido de deslocamento. E esse sentido de deslocamento é onde ele sente mais intensamente o ambiente. Nesse sentido de deslocamento, começa a surgir uma protuberância, neurônios começam a se reunir nessa extremidade de deslocamento para decodificar nessas vibrações. É o processo chamado processo de cefalização, a formação do encéfalo, né, em função
desses neurônios sensitivos perceberem e se agruparem formando órgãos diversos. A gente dá um salto de evolução e nós alcançamos lá a condição dos répteis. Os répteis que já têm o tronco encefálico, que ali já existe como se fosse um teclado, né? Os centros motores. Imaginemos um pequeno teclado. Quando uma teclinha é tocada, por exemplo, diante de um predador, aquele animal foge. Diante do parceiro sexual, a cópula, né? Diante do estímulo de quem ele se alimenta, por exemplo, o ataque, vai comer aquela criatura, né? Comportamentos estereotipados, apenas isso, que se repetem sempre diante daquele estímulo, o animal vai ter aquele comportamento. Mais acima no processo da evolução, a gente alcança os primeiros mamíferos. E nessa condição, nós já temos um cérebro emocional. Já foi desenvolvido um cérebro emocional, chamado sistema límbico ali, onde estruturas vão se unir nesse processo e o indivíduo vai ter emoções básicas, como medo, cólera, e a fêmea, por exemplo, lambendo os filhotinhos, já há um indício de afeto nesse estágio de evolução. Tudo isso, meus amigos, idealizado por esses trabalhadores, tutelados por Jesus, pelo amor imenso do Mestre, né? E quando o processo segue a sua evolução, 500 milhão de anos depois dessa estrutura, que levou 100 milhões de anos, o cérebro emocional, nós vamos ter o neocórtex, chamado neocórtex, que é dos mamíferos superiores, dos antropóides e dos homens. No neocórtex nós temos a razão, nós temos a nossa capacidade de percepção, que somos um indivíduo, identificamos a outra pessoa, né? A reflexão, todos esses elementos nós já conquistamos nesse sentido. E o Calderaro, o instrutor Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele vai nos dar uma imagem muito interessante nessas estruturas, que ele chama de um castelo de 3 andares, essas estruturas que nós falamos aqui do cérebro, em que ele fala nessa estrutura, por exemplo, do tronco encefálico, como sendo o nosso passado evolutivo, coisas que a gente já realizou. Ele fala do neocórtex, um pouquinho diferente do Paul MacLean ali na teoria do cérebro trino, mas ele vai falar que o neocórtex diz respeito ao presente, aquilo que nós estamos realizando hoje, aquilo que nós viemos para realizar nessa existência, né? Está no nosso neocórtex, os hemisférios cerebrais. E na parte pré-frontal do cérebro, que são os lóbulos frontais, olhem só, o Calderaro diz que ali, nessa região, estão materiais de ordem sublime, que na medida de nosso esforço, de nossa moralização, de nossa espiritualização, nós vamos acessando essa instância do cérebro. Vamos acessando. Então, o que nós estamos vendo até aqui com o que nós falamos? O nosso corpo é reflexo de nosso processo evolutivo, né? Nosso sistema nervoso central, em especial, reflete as nossas aquisições evolutivas. Então, por exemplo, quando nós estamos vibrando, né, e vibrando uma energia muito densa, muito pesada, onde é que a gente vai estar transitando nessas estruturas do nosso sistema nervoso central? A gente vai estar nos lóbulos frontais, ou a gente vai estar naquela região chamada por Paul MacLean de cérebro reptiliano, né? O tronco encefálico. Quando nós estamos nessa região, por exemplo, quando a gente briga, tem uma discussão violenta, a gente perde a razão e de fato perdemos a razão, porque a nossa energia se deslocou dessas áreas conscienciais para as áreas subconscienciais do nosso cérebro e nós literalmente assumimos a animalidade, as raízes dos nossos instintos. Daí aquela expressão que a gente já falou algumas vezes aqui, mas que é bem interessante, um biólogo, René Dubos, né, que tem vários trabalhos no campo da biologia, ele é também naturalista, etc. É um francês naturalizado americano. E ele desencarnou em 1980 e alguma coisa. E ele diz assim, que quando o homem civilizado dos nossos dias se vê ameaçado por questões do meio onde ele se encontra, o touro paleolítico que está adormecido dentro dele raspa o chão com as suas patas.
Nada melhor para conceituar essa condição, né? Então somos nós no processo de evolução. Estamos mergulhados num oceano de vibrações e ondas. Que ondas são essas? Nós conhecemos aquilo que se chama psicosfera do nosso planeta, não é? A psicosfera é constituída por quê? Por que tipo de onda? Ondas mentais, né? O Manuel Filomeno de Miranda, num livro chamado Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele diz que as recriminações, os vícios, as aspirações perturbadoras produzem aglutinação de partículas desse plasma divino, do fluido cósmico universal, que se transformam em vibriões vorazes. Olhem isso, vibriões vorazes, larvas psíquicas. Então, além de nós formarmos, a partir dessa substância, o plasma divino, o fluido cósmico universal, nós atribuímos vida conforme o tipo de nossa emoção. Então, uma emoção muito pesada, muito densa, como um vício, né, por exemplo, ou falar mal do outro recorrentemente, né, nesse contínuo mental, nós vamos estruturando esses elementos no plasma divino, as formas, pensamentos, e muitas vezes atribuindo vida a esses elementos. E o Filomeno de Miranda diz mais ainda. Ele diz que esses vibriões vorazes que nós produzimos com o nosso pensamento, com a nossa onda mental, eles ficam orbitando em torno da inteligência que os estruturou, exercendo um processo de influência direto ali e vão penetrando os tecidos delicados do perispírito e vão se matizar na forma de patologias, de enfermidades nos tecidos do corpo físico. E o problema maior qual é? Essas enfermidades são de ordem mental. Por isso Filomeno de Miranda coloca enfermidades de difícil diagnose, porque a medicina não tem registro desses elementos, e mais desafiadora terapia. Nós é que produzimos, com a nossa postura mental. Por outro lado, as vibrações elevadas, as preces, os pensamentos elevados estruturam, fomentam delicadas construções que emanam conteúdo de paz, de harmonia, de equilíbrio. Na dependência apenas da nossa escolha. Se a gente escolher o jugo truculento do mundo ou o jugo suave do Mestre Jesus. Né? Para encerrar, nem sei o nosso tempo, eu não vi que hora nós iniciamos ali, não sei como é que estão. 7h30? Tá. Então tá bom, nós temos bastante tempo então. Tem uma história muito linda, eu acho que provavelmente a maioria aqui deve ter lido, que é o livro Há 2000 anos, que é a história do Públio Lentulus, que na verdade foi uma reencarnação de Emmanuel. Né? Então, lá atrás, no primeiro século, né, o Públio, o senador romano, tinha aproximadamente a idade de Jesus, é um pouquinho mais novo. Ele, com 20 anos em Roma, ele e Lívia, estavam vivendo uma situação muito difícil, porque a filhinha, Flávia, reencarnação de Francisco Cândido Xavier, ela havia sido acometida de uma enfermidade muito grave na época, lepra, né, que seria a hanseníase hoje. Então eles haviam recorrido a todos os médicos daquela região, de outras regiões, enfim, estavam procurando a solução daquele problema gravíssimo, né? E ele se aconselhou com um amigo dele, que era colega também, um senador, o Flamínio Severus era o nome dele, que era um conselheiro do Públio, né? Era mais velho que ele e tal. E o Flamínio esse aconselha Públio que se deslocasse para Jerusalém, né? Para a Judéia, onde fica Jerusalém, porque lá o clima balsâmico e tal poderia auxiliar na saúde da filhinha, né? E ele resolve partir, então. Eles vão em direção a Jerusalém, enquanto a comitiva, junto com a família, aquele grupo de pretorianos e tal, que estava protegendo ali aquela comitiva, quando eles estão chegando em Jerusalém, ocorre um incidente ali. Alguém joga uma pedra e pega de raspão no rosto de Lívia. Fez só aquele risquinho, assim, né, que fica na... Nada demais, aconteceu só isso. O Públio ficou assim, imaginem, né? Mandou
perseguir, ver quem era e capturar aquela pessoa, aquela criatura. E eles capturaram. E era um jovem de 20 anos. Né? Saul de Gioras era o nome dele. Foi capturado, foi açoitado ali, até o ponto em que a Lívia não suportou mais aquilo e pediu encarecidamente que ele parasse com aquele processo. Aí cessou aquele processo ali, mas ele determinou que aquele jovem fosse condenado às galeras. Né? Isso implicava na morte, era uma pena de morte. Né? Eram os remos das grandes embarcações romanas e a criatura não saía mais daquela condição. O escravo dos remos ali. Né? Bom, mais tarde, o pai desse Saul foi procurá-lo, André de Gioras, pediu encarecidamente que ele perdoasse o filho, porque era um jovem ainda imaturo e era o braço direito dele, porque ele era um agricultor muito pobre e o filho auxiliava, né, nos trabalhos e tal. E ele, de forma nenhuma, ele ficou muito irritado, porque como assim tu está questionando uma ordem, uma determinação de um senador romano? Né? Mas depois o André, pai do menino, sai dali profundamente revoltado. Sai dali assim, né, determinado a se vingar do Públio. E o Públio sentiu essa energia mais pesada, ele meio que se arrependeu depois. E manda um soldado libertar aquele jovem. No entanto, naquela região havia corrupção, já naquela época tinha corrupção. Então, pela corrupção que existia entre os soldados e tal, aquele jovem foi passado para um mercador de escravos. E ele é vendido como escravo. Então esse fato ficou assim marcado na vida do Públio para o resto da vida dele. A gente vai ver alguns fatos que ocorreram em decorrência disso. Então, mais tarde, ele e Lívia, né, vão para a casa do primo dele, Sálvia é o nome do primo, e Fúlvia, a esposa desse primo. Fúlvia era uma mulher que fazia intrigas, era uma criatura de espírito assim, muito primitivo, muito baixo, né? E ela começou a fazer intriga da Lívia com Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, ali, que era o governador daquela região. E o Públio, não, de forma nenhuma, né? Ele acreditava piamente na esposa dele. Tá, o processo vai seguindo, né? Eles acabam se mudando para Cafarnaum, em função das dificuldades de relacionamento ali. O Públio aluga uma quinta lá em Cafarnaum e eles se mudam para aquela região. Então, a Flavinha recrudesceu aquela enfermidade dela, ficou muito difícil. Ela sofria intensamente. Chegou um momento, em que foi de tal monta o sofrimento dela, que a Lívia implorou ao Públio que fosse em busca do profeta Nazareno. Eles já conheciam as histórias de Jesus, especialmente porque a serva da Lívia, Ana, era cristã. Né? E elas eram muito amigas, apesar de ser escrava ali, mas Lívia era um coração amoroso. Né? Então ela contava as belezas que Jesus falava, as curas que ele realizava, e Lívia tinha assim a certeza de que Jesus curaria a filhinha. Então Públio, né, com aquele orgulho gigantesco, botou o orgulho no bolso, o egoísmo, a vaidade, e saiu, mas saiu ao anoitecer, não saiu à luz do dia. Quando anoiteceu, ele saiu meio que assim, tipo, a pessoa que está visitando o local para que ninguém o visse, né, como se fosse alguém procurando Jesus. E, na medida que foi avançando a sua caminhada, ele começou a se envolver numa energia, né, começou a tocar o coração dele, ele começou a fazer uma retrospectiva dos fatos da existência dele, do que havia ocorrido na vida dele, os menores fatos. Nunca havia ocorrido isso com ele, né? Ele sentiu como se estivesse no entorpecimento e essas imagens, esses fatos começaram a desfilar na sua mente. Coração pulsando, desordenado no peito. Aí chega um momento em que ele se apoia num banco de pedras e começa a escutar alguém que vem se aproximando. Adivinhem quem era? Era Jesus. Né? Ele enxerga
aqueles olhos misericordiosos do Cristo, né? E uma força descomunal que ele não tinha controle sobre isso começou a determinar que ele começasse a chorar intensamente, sem poder ter nenhum controle disso, né? E quando ele viu, ele estava ajoelhado. Ele não tinha a menor condição de reagir àquilo, ele não gostaria absolutamente de estar naquela condição. Mas quando ele vê, ele está ajoelhado no chão e chorando profundamente. E uma preocupação que ele tinha, ele imaginava, né, como que esse profeta Galileu vai se comunicar comigo, como eu vou me comunicar com ele, porque eu falo latim, que era a língua original dos romanos. O grego também eles falavam no campo da filosofia, da ciência e tal. E esse Galileu deve falar o hebraico, o aramaico. Como é que a gente vai se entender? Mas ele entendeu. Ele ouviu perfeitamente o que Jesus estava colocando, né? Então Jesus, a primeira coisa que diz para ele, senador, né, por que me procuras nessa hora e não na claridade do dia, né, na hora mais clara do dia? Por que me procuras nessa hora? Ele sabia que era o orgulho do Públio, né? E ele continua falando, dizendo que ele não veio ali em função do senador romano orgulhoso. Ele dá bem assim nos dedos do Públio, né? Eu não venho aqui em busca do senador romano, do senador orgulhoso, mas de um coração sofrido, de um coração amoroso. E ainda assim não é do teu sentimento que eu falo, mas da tua esposa Lívia, né? Ele continua falando, né, sobre os processos do reino. Ele diz que o teu reino, os poderes desse reino, o reino romano, é muito, muito frágil. E os tesouros muito miseráveis. Só existe uma lei que vai perdurar, né, e vai ultrapassar todas as dificuldades humanas, todas as quedas humanas, e vai perdurar sempre, que é a lei de amor, instituída por meu Pai desde o início da criação. Então, ele continua falando, né? E aí termina a sua fala. Claro, eu não vou detalhar, até porque eu não tenho isso de memória, por isso que é interessante a gente ler o livro, que é maravilhoso esse livro. Mas o Públio sai dali naquele momento e se dirige como se ele acordasse de um torpor, né? E ele volta novamente a refletir como homem, utilizando o jugo truculento do seu ego. E ele começa a justificar. Não, mas em Roma tem muitos magos, né? Em Roma tem muitos adivinhos. Ele sabia o meu nome, sabia o nome da minha esposa, tem muitos adivinhos em Roma, né? Ele começou a refletir nesse sentido, não obstante ficasse marcadas as palavras do Cristo no seu coração. E ele se dirige para a casa dele. Quando chega em casa, as duas, né, que é a Flavinha, a Lívia e a serva Ana, estão em prantos, chorando, porque a Flávia havia sido curada, a filhinha havia sido curada. E a Lívia diz para ele que há momentos atrás eu vi a nossa filha ser envolvida num halo de luz, e ela, Flavinha, viu 2 mãos sobre ela, e ela ficou curada. E aí ele começa a justificar: de forma nenhuma, olhem só, de forma nenhuma. Nós temos feito muitos, né, visitados muitos médicos, muitas pessoas, ela está tomando toda essa medicação, foi em função disso que ela se curou. Vejam só, né, a reflexão do homem velho e do jugo truculento, né? O processo segue. Quando no ano 33 Jesus é preso e julgado, o Pilatos chama para o seu palácio, lá no pátio do grande templo, ele chama as autoridades que estavam na região naquele momento, dentre elas o Públio. E dentre elas também o seu primo, né, e a esposa do primo, esse que era a Fúvia. A Fúvia estava fazendo essas intrigas, né, em relação a Lívia para o senador. E quando, em algum momento, né, o Públio, vejam só, ele chega a examinar o processo
que foi movido contra Jesus para a crucificação dele, e vê que também não tinha nada contra aquele homem, né? Mas em algum momento chega a Lívia lá naquele local, mas não ali onde eles estavam. Fala com um dos servidores do Pilatos e pede a presença dele. Lívia estava intercedendo em favor de Jesus para que ele fosse solto. Foi a única pessoa, diz Emmanuel, que intercedeu pela soltura de Jesus naquela época. A única pessoa junto às autoridades romanas daquela época foi Lívia. E aí quando Fúlvia olha na janela e vê, porque é tipo um L assim, né? Fúlvia estava na janela e viu, casualmente viu a Lívia entrando naquele local, que era o local onde o Pilatos recebia as suas amantes. Então ela ficou, bom, agora é o momento, né? Ela ficou olhando quando a Lívia sai, porque ela intercedeu junto a Pilatos para a soltura de Jesus, mas ele disse que não tinha mais nada o que fazer. E ato contínuo se lançou sobre ela, né, querendo agarrá-la, enfim, né, desse processo. E ela sai dali rapidamente. E quando ela está saindo, a Fúlvia pega o Públio pelo braço e leva na janela e ele enxerga a esposa lá saindo daquele local. Bom, daquele momento em diante ele chega em casa e determina, não permite que ela fale absolutamente nada, se justifique e não diga nada, né? Porque ele tinha visto. Ele viu a traição da esposa na cabeça dele, né? E então ele determina que ela não teria voz ativa nenhuma mais na sua família, especialmente da educação de Flavinha. Vejam só. Isso, para nós encurtarmos a história, durou 25 anos esse processo. 25 anos Lívia viveu nessa condição. Passados os 25 anos, era o momento em que o Públio descobriu realmente, teve a perfeita consciência que a esposa era um caráter cristalino, que ela nunca o traiu absolutamente, e ele agora aproveitava o momento nesses 25 anos, onde os senadores romanos, que tinham muito tempo de serviço no Império Romano, receberiam uma homenagem no grande circo romano, no Coliseu Romano. Então ele planejou o seguinte, ele vai receber aquela coroa de louro, né, outros mimos que eles receberiam ali, e ele colocaria nos pés de Lívia, pedindo perdão a ele, e reatariam assim os elos afetivos e tal. Só que no dia anterior desse processo, Lívia e Ana se dirigem à Via Ápia, num local, nas catacumbas, nos cemitérios, onde os cristãos se reuniam, e ali 200 de cristãos reunidos para ouvir falar um grande apóstolo de Jesus da época, um discípulo que já era um apóstolo pelo trabalho realizado, João de Cleófas, de Antioquia, estaria ali falando. E quando eles estão naquele local, e estava Lívia e Ana junto com essas 200 de cristãos, um grupo de soldados, de pretorianos, invadem o local e levam todos presos. E aquelas 200 de cristãos, eles aproveitaram esse processo, seria o ponto culminante das homenagens aos senadores, né? Eles receberiam aquelas homenagens e o ponto culminante seria os leões devorando aqueles cristãos, os leões africanos. Olhem só isso, olha como as coisas ocorrem, né? E aí, no momento antes de entrarem para a arena, os cristãos, Lívia pede encarecidamente a Ana que trocasse de vestimenta as duas, porque ela queria adentrar o reino de Deus na condição de serva do Cristo. E Ana, como amava Lívia, né, que era a sua patroa, ela aceita e troca de vestimenta. O que acontece? No momento em que os cristãos vão entrar no circo, Ana, que estava ali agora na condição de uma patrícia romana, é apartada daquele conjunto, os soldados não queriam se comprometer, era uma família romana rica pelo vestuário que ela estava, né, ostentando ali, ela é apartada, ela insiste que queria participar daquele processo, mas eles tiram a Ana dali, a serva dela, e a Lívia entra com os demais cristãos. E o Emmanuel coloca uma coisa muito linda nessa passagem, nesse momento. Ele diz que se abre uma estrada luminosa do céu à terra
e começam a descer aquelas falenas de luz, aqueles espíritos luminosos. Descem e começam a envolver, abraçar aqueles cristãos que não sentiram aquela morte truculenta, pelas garras, pelos dentes daqueles leões monstruosos, né? Então, Lívia é devorada pelos leões. Quando Públio tem conhecimento disso, porque ele não teve conhecimento naquele momento, mas ele sentiu assim um horror daquela cena terrível, e ele vai embora, né? Quando chega em casa, e no dia seguinte eles vão constatar que ela estava junto, porque Ana vai relatar isso, né? Ana relata para ele, até achando que ele ia tirar a vida dela, mas não. Ele tem um comportamento meio hebetado, assim, em função daquele choque gigantesco que ele sofreu, né? Para concluir a história, passaram-se aí mais uns 30 anos aproximadamente, e nós vamos encontrar o mesmo Públio, agora cego, porque o filho que havia sido raptado na condição de escravo foi quem, amando de André de Gioras, que era o pai daquele Saul de Gioras, que ele mandou para as galeras, o pai dele mandou o filho, numa circunstância, colocar ferro em brasa para queimar os olhos do senador. Então ele ficou cego nessa condição. E depois desse período, né, ele já com 78 anos mais ou menos de idade, ele se encontra na sua casa de campo ou de veraneio, em Pompeia, momento em que ocorre a erupção do vulcão Vesúvio. E todas aquelas casas, toda aquela estrutura da cidade são destruídas, né? Todas as estruturas. Aqueles escombros, a lava fervendo, as cinzas, e naturalmente a casa do senador romano também. Ele perece ali junto com Ana, junto com seus servos e junto com a Flávia. Quando ele acorda mais tarde, né? Depois de um tempo ele acorda cego ainda, mas acorda em espírito, porque havia desencarnado. Ele começa a chamar Ana. Ana, Ana, chamar os seus servos e ninguém responde. Ele não está enxergando ali, né? Mas aí, de repente, ele começa a escutar uma voz. A voz era do Flamínio Severus, seu antigo amigo, já desencarnado há muito tempo. E esse amigo vai dizer para o Públio: Públio, tu não estás mais aí nesse mundo. Tu não tem mais poder, tu não tem mais bens, tu não tem mais escravos. E Ana seguiu para o reino de Deus. Olhem isso. Ana seguiu para o reino de Deus. Então, meus irmãos, para a gente concluir, nós temos à nossa frente o jugo truculento do mundo. E nós temos o jugo suave do Mestre Jesus. Sempre está posto para nós esses dois portais. Qual que a gente escolhe seguir? Qual nós temos escolhido? Jesus deixou aquele convite para nós, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então estamos mergulhados nesse oceano de vibrações e ondas. Entidades sublimes estão nos banhando com essas ondas mento-eletromagnéticas dos sentimentos, dos pensamentos mais elevados. Assim como os pensamentos truculentos do mundo, que nos alcançam. Nós, como antenas espirituais, estão hasteadas em nós, nessas estruturas arcaicas do nosso sistema nervoso, nas estruturas de vanguarda dos nossos lóbulos frontais, onde a gente conecta essas instâncias elevadas. O que a gente escolhe seguir? O que a gente tem escolhido até aqui? Quem sabe a gente muda, né? Quem sabe a gente segue esse jugo suave e amoroso do nosso Mestre Jesus. É assim, meus irmãos, assim que Jesus nos ama profundamente, que tem acompanhado toda a nossa trajetória de evolução. E é assim que nesse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, que nós podemos sim contribuir, não apenas para a nossa evolução,
mas que o nosso mundo, o nosso planeta, nós que fazemos parte dessa imensa rede de vidas que constituem o nosso mundo, a gente pode contribuir para acelerar esse processo de transição e a gente alcançar a condição de regeneração. Isso vai ocorrer na medida em que nós nos regeneramos, em que nós escolhemos essa porta estreita, esse jugo suave do Mestre e seguimos assim nesse caminho de amor, de paz, de harmonia, né? Em meio a tanta truculência, em tanta violência, em tantas dificuldades de toda ordem, nós podemos fazer a diferença, vibrando o amor, sintonizando com essas entidades de luz. Quanto mais pessoas sintonizando com essas entidades de luz, mais luz vai ocorrer no nosso planeta, mais energias positivas vão se acender nos corações, porque é a força do exemplo, né? Então, nós agradecemos muito a atenção de todos e que a gente possa seguir com Jesus em nossos corações. Só para terminar, lembrando Paulo aos Efésios, outrora eras trevas, agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Obrigado pela atenção.